Olá, seja bem-vindo e bem-vinda a mais um podcast aqui do nosso canal do YouTube Psicólogo Manuel Carvalho. E o podcast de hoje está para lá de especial para você que quer conhecer um pouquinho mais sobre a psicologia clínica, sobre a neuropsicologia, a neuroavaliação psicológica e principalmente sobre o caminhar de um psicólogo e uma psicóloga que vereda por essa área da psicologia, trabalhando com crianças, com a avaliação neuropsicológica. Vamos falar com Juliana Denise, uma excelente profissional, psicóloga e neuropsicóloga, que trabalhou muito com crianças com TEA e com TDAH. Se esse tema te interessa, fique conosco, que logo após a vinheta, esse vai ser o tema do nosso podcast. Estamos aqui com mais um podcast do canal Psicólogo Manuel Carvalho. Estou aqui com uma grande amiga, grande profissional. E foi muito, pessoal, vocês não têm ideia de como foi difícil conseguir casar minha agenda com a agenda da Juliana para a gente fazer esse nosso terceiro podcast aqui do canal Psicólogo Manuel Carvalho. Hoje nós vamos conhecer um pouquinho quem é a Juliana Denise, psicóloga, neuropsicóloga, suas principais práticas. Vamos falar hoje de TDAH, vamos falar hoje de TEA, vamos falar de avaliações neuropsicológicas, de avaliações psicológicas. E eu tenho certeza que hoje vai ser um excelente bate-papo, um excelente podcast. Em primeiro lugar, Juliana, eu quero agradecer você ter inserido. Juliana não é aqui de Maceió, ela veio, já aproveitou que ela está no evento hoje, conseguiu uma horinha aqui para a gente. Obrigado, Juliana, por estar aqui conosco. Obrigado pela sua disponibilidade e por essa parceria que fazemos sempre, né? Eu que agradeço. E feliz por ter dado certo, né? Felizmente, né? A gente vem combinando isso há meses, mas felizmente hoje deu certo. Agradecer o convite, né? Você é um amigo, uma pessoa que... É uma conversa, a gente tá aqui para conversar, mas ao mesmo tempo fazer com que as pessoas entendam um pouquinho desse universo que é a neuropsicologia, principalmente eu que migrei da avaliação psicológica para avaliação neuro, e ainda há muita confusão entre uma coisa e outra, mas eu estou muito feliz em estar aqui, muito feliz mesmo. A ideia do canal é justamente trazer informações sobre o fazer do psicólogo, da psicóloga, práticas de avaliação psicológica, e essa área que tem crescido muito, esse fazer da psicologia, a neuropsicologia, que está relacionado às neurociências. Tem tanta demanda hoje, tanto para o psicólogo, né, e para aquele que quer ter uma prática mais especializada na neuropsicologia. Isso. E eu tenho certeza, a ideia realmente é a gente fazer um bate-papo. E eu já vou começar assim, pedindo para você se apresentar. Quem é a Juliana Denise? Quem é a psicóloga, a neuropsicóloga? Como foi a sua jornada dentro da psicologia também? Para você chegar hoje, o que você está fazendo hoje? Como você está hoje enquanto profissional de psicologia? É uma pergunta difícil, viu? Quem é uma coisa assim, bem existencialista, viu? Tu foi longe. A minha jornada na psicologia começou muito cedo. Quando eu decidi fazer psicologia, cursar psicologia, eu nem sabia o que era que o psicólogo fazia. Eu compreendi as habilidades que o psicólogo precisava ter. Eu me identifiquei com aquilo, mas eu nunca tinha ido a uma consulta com um psicólogo, nunca tinha assistido uma palestra com um psicólogo. Isso foi em 2019. Eu ingressei na Universidade Federal muito jovem, né? E lá dentro eu fui me encontrando. 2019 ou 2009? 2009. 2009. Você conhece você há muito mais tempo como psicólogo. Que absurdo. Tá revelando a minha idade. 2009, isso. 2009, comecei o curso em 2010, né? Janeiro de 2010. E assim, a minha busca pela psicologia sempre foi muito relacionado a literatura, as artes. Eu queria algo, eu pensei em filosofia, mas eu vi que não me completaria, e eu encontrei a psicologia através de um manual, uma revista que tinha lá todos os cursos, né? Aí eu disse assim, poxa, isso aqui parece comigo. E o que te chamou a atenção quando você começou a ler essa revista? Quando eu comecei a ler essa revista, justamente a parte do comportamento humano. O psicólogo estuda o comportamento humano. Precisa ter habilidades de leitura, de oralidade, de linguística. Eu disse, poxa, né? Aí falou muito do papel social, o impacto social do trabalho do psicólogo, mas a gente sabe que ainda era uma coisa... lá atrás a visibilidade era mínima, tanto é que eu venho do interior, eu venho de Campo Alegre, estava em Arapiraca,
né? Fiz balé muito tempo aqui em Maceió, mas assim, a gente não tinha essa ideia que hoje em dia todo mundo fala de psicologia, hoje todo mundo fala de psicólogo, hoje todo mundo fala de nomenclaturas de transtornos. A gente não tinha isso na época, na minha adolescência, pelo menos não. Isso pelas mídias, mas também pela psicologia dentro da política de SUAS também. Isso, exatamente. E tava tudo iniciando, né, lá atrás, e eu comecei assim, poxa, pode ser que isso aqui dê certo. Né? Eu venho de uma família de educadores inteira, de professores, eu sempre tive uma habilidade muito grande para lecionar, só que eu queria lecionar algo diferente. Né? Então eu fiquei naquela paixão pela filosofia, que ainda é uma paixão muito grande, pela literatura, que eu escrevo também muito, hoje tenho escrito muito sobre psicologia, sobre a questão do TEA, né, pensando na psicoeducação, mas quando eu entrei na universidade, o meu hiperfoco era livros. O que é que eu gostava de fazer? Livros. E por que que eu lia tantos livros? Porque eu queria estudar o comportamento dos personagens dos livros. O que é que eles faziam? Por que que ele agia daquela forma? Por que que ele tinha aquele comportamento? Então, linkou. Quando eu li a pessoa que estuda o comportamento humano, o psicólogo é a pessoa que estuda o comportamento humano. Então eu entrei na faculdade de psicologia sem entender nada de abordagem, sem saber o que é que eu ia. Até tô aqui uma fala do meu pai disse, ó, a escolha é sua. Aí eu disse, eu não sei o que vou fazer lá não, pode ser que dê certo, se não der, eu procuro outra coisa para fazer. Beleza. Recém acabado o ensino médio. Eu não tinha nem acabado o ensino médio ainda. Eu finalizei o ensino médio em dezembro, era o tempo do PSS, né? Não era Enem, era PSS. Né? Quem passou dos 30 já sabe que a gente não fez Enem. Então, tinha PSS 1, 2 e 3, eu tinha notas muito boas. E eu disse que ia fazer psicologia. Assim, para a minha turma foi aquela coisa. Fazer psicologia, o que é que o psicólogo disse, naquela época, eu disse, o que é que o psicólogo faz? Tu vai trabalhar com o quê? Tu vai trabalhar onde? Eu disse, eu não estou preocupada com isso agora. Eu estou preocupada em fazer aquilo que eu estou, nesse momento, me identificando. Eu nunca tive essa questão do ir por onde os outros iam. A minha turma era prioritariamente enfermagem, direito e medicina. Mas eu nunca tive. Inclusive, eu fiz 2 testes vocacionais. Eu estudava numa escola particular e a escola cobrava dos pais para levar um psicólogo para fazer teste vocacional com a gente. E o meu teste vocacional só dava direito. Aí os meninos já sabem, é porque você é briguenta, é porque você vai lá e luta pelas causas. Não, mas isso não é pra mim, eu andar com vade-mecum debaixo do braço, eu não poder pensar, criar, tudo tem que ser pautado numa lei, eu não quero isso pra minha vida. Admiro muito, mas não quero. Então, assim, da minha sala, somente eu e outra pessoa fizemos vestibular para psicologia. Deixa eu aproveitar e fazer uma observação. Aqui a gente vê algo que ainda é uma grande dificuldade de jovens, né? Como escolher a profissão. Exatamente. E aí você foi chamado pela atenção por fazer a psicologia. E aí teve um lado que eu também tive isso na escola, né? Eu não sou da época do PSS, não. Eu sou da época do antigo vestibular, que veio mais. E eu fui fazer também esse teste vocacional que... A gente nem sabia, não explicavam pra gente o que era aquilo. E a gente que trabalha hoje com orientação, sei que você trabalha, a gente sabe que aquilo ali, como é feito, né? Pelo menos na grande maioria das escolas, não ajuda na escolha. Exatamente. Não é aquele resultado do teste que vai dizer o que você faz, é justamente seus interesses. E eu andando atrás do psicólogo, a cena que eu lembro até hoje, o psicólogo descendo a escada e eu andando atrás dele. Mas me explique, por que deu isso? Me explique, como foi que você chegou nisso aqui? Ele disse, Juliana, olha, o resultado tá aí, mas eu quero repetir. Eu sempre fui muito questionadora, eu sempre fui muito de atrás. E eu deixei o psicólogo irritado, porque eu queria que ele me explicasse o teste. Ele dizia assim, isso é algo que somente o psicólogo pode saber. Mas por quê? Me explique, como foi que você chegou nessa ideia de direito? Eu não me identifico, eu falei para ele, eu cheguei a falar para o psicólogo, mas ele se prendeu ao resultado do teste. Possivelmente aplicou só um teste de interesse, não fez entrevista, nada, e deu um resultado baseado em algumas atividades. Exatamente. Você que está aí assistindo, procura realmente fazer um processo, não é só um teste. Esses testes de internet, eles podem inicialmente ajudar, mas não são suficientes. Veja aqui, ó, a gente poderia ter perdido uma excelente psicóloga para a área de direito e talvez não fosse uma advogada tão feliz e satisfeita como talvez eu estaria batendo com vade-mecum na cabeça das pessoas. Então, aí eu fui nesse processo, iniciei, né, fui aprovada na Universidade Federal e, assim, fui criticada na época. Por que psicologia? Você tem notas tão boas, você deveria fazer medicina. O status da medicina, que sempre me incomodou, mas eu não quero ser médica.
né? Ah, pode ser, tudo aí que as pessoas dizem, acham, mas para mim não tinha esse significado, né? Eu queria fazer algo novo, eu sempre tive essa ideia, eu quero fazer algo diferente do que todo mundo faz. Então foi quando eu entrei na universidade, meu ingresso na universidade foi muito engraçado, porque eu não tinha idade, eu era menor de idade, eu tinha 16 anos, eu ainda ia fazer 17 anos, e a minha mãe teve que assinar minha matrícula. Aí lá vai eu com a minha mãe, com aquela vergonha, meu Deus, eu deveria estar adulta já nesse lugar, e tô com a minha mãe a tirar cola, e minha mãe toda cheia, né, professora, educadora, olha aqui, minha filha, né, aprovada na universidade, meu irmão já tinha sido aprovado na universidade, e ela foi, junto com meu pai, foram assinar minha matrícula. Aí, quando eu cheguei na mesa da coordenação, eu me deparo com o Jefferson Bernardes, que é uma pessoa que eu gosto muito, profissional, que eu admiro demais. Aí ele olhou para mim, olhou para minha mãe e disse... Olhou para minha identidade, aí ele disse, ô menina, você está fazendo o que aqui? Eu disse, eu vim estudar e a creche é do outro lado. O pessoal de pedagogia que traz os filhos fica do outro lado. Você tem 16 anos, vou fazer 17 em maio. Aí ele disse assim, o que tu vai fazer aqui? Se eu vim entender o que essa tal dessa psicologia é. Porque ninguém sabe me explicar até agora. Né? Não tinha esse negócio de internet, de a gente tá com o celular na mão, tem uma dúvida, pesquisar. A internet, os alunos hoje, quando eu vou palestrar, eles acham engraçado que eu digo, ó, a internet no meu tempo a gente só usava dia de domingo, depois das 8 da noite, puxava um fio gigantesco, aí ficava, e tem que escolher, ou a internet ou o telefone. Os dois não dá pra usar. E se ligasse na hora da internet, e caía tudo. Caía a internet, dava um desespero. E ainda tinha que dividir o computador com o meu irmão, com a minha mãe, então cada um tinha a sua hora. Né? Então, meu Deus, como é que eu vou descobrir o que essa psicologia faz? Né? Então, eu fui muito na busca, mas assim, antes, né, uma coisa que eu acho muito importante, agora que eu vejo muitas pessoas fazendo nas graduações, é levando psicólogos, é fazendo esse trabalho que você faz, né, de que as pessoas falem sobre a psicologia, para que a gente consiga refletir se é realmente aquilo que a gente se identifica, que área a gente se identifica mais. Eu fui estudar psicologia sem conhecer um psicólogo, sem ter orientação nenhuma. Família, não, nunca tinha visto um psicólogo. Lá no interior a gente não tinha. Tinha uma psicóloga que atendia lá no hospital, clinicamente, mas eu não sabia nem quem era. Então, não tem esse acesso que hoje a gente sabe, olha, fulano é psicólogo, cicrano é psicólogo. Então, eu fui... No YouTube, né? Assiste um psicólogo. Isso, falando. E assim, às vezes, hoje eu tenho adolescentes que se encantam pela psicologia por esses canais, pelos profissionais como você, como as pessoas estão muito na mídia, eu quero fazer isso. Né? Eu quero ter um impacto social, não no sentido de visibilidade, mas fazer algo pelo mundo. Mas eu sempre carreguei isso comigo. Eu quero fazer algo diferente. Eu quero ser uma educadora, mas eu quero ser uma educadora de uma maneira diferente. E um ponto importante, escolher a psicologia para compreender o outro é uma das principais motivações. Né? A gente sabe que tem outras. Isso. Algumas é se conhecer, lidar com os problemas emocionais, que a psicologia pode ajudar, mas não é o melhor caminho. Mas realmente uma característica comum do psicólogo, da psicóloga, quem escolhe o curso é justamente esse. Eu quero entender por que as pessoas agem assim. Exatamente. Por que eu faço isso? Eu sempre fui muito observadora. Eu venho da família de educadores, a minha mãe sempre trabalhou em escolas, com muitos alunos, muitas pessoas, e eu convivia no meio daquelas pessoas. E observava muito, e eu sempre fui conhecida como uma criança muito perguntadeira. Minha mãe às vezes dizia, Juliana, cala a boca, pelo amor de Deus. Eu vou dormir, para de perguntar. Porque eu tinha essa sede de, mas por que fulano falou isso, mãe? Mas por que fulano chorou? Por que fulano tá chorando? Por que fulano tá triste? O que é que tá acontecendo? E depois eu fui para os livros. Lia muito romance. Um livro que me impactou muito nesse período de também escolha da psicologia, eu li Dom Casmurro, de Machado de Assis. E eu queria analisar os personagens. Se Capitu tinha traído bem, ou não. Isso martela na minha cabeça até hoje, mas hoje eu tenho a minha teoria, eu já consegui elaborar. Mas assim, eu cheguei na psicologia e assim... Tinha gente lá, por ter psicólogo na família, ou ser filho, eu tinha colegas de turma que eram filhos de psicólogo, e as pessoas já tinham uma bagagem, já sabiam que era psicologia, eu ficava assim, o que é que eu tô fazendo nesse lugar? Que rolê é esse? Mas eu fui chegando e fui entendendo que era realmente aquilo ali. Mas eu tive uma decepção muito grande com o primeiro período, porque onde é que estão falando de psicologia? Cadê o comportamento humano? Cadê? Não, vamos falar de ética, metodologia científica. Meu Deus, quando é que esse negócio vai começar de verdade? Então, o primeiro período, mas eu nunca pensei em desistir.
Nunca passou pela minha cabeça. E hoje, se você me perguntar, Juliana, você vai fazendo outra coisa? De forma alguma. Então, eu entrei na universidade, né? Sempre tive as minhas questões de ser muito diferente, de pensar muito diferente, me meti com o movimento estudantil, né? Então, assim, realmente entrei de cabeça naquele universo. Com 16 anos, 2009, 2010. 2010, O exatamente. curso já era 5 anos? 5 anos. Então, assim, finalizei o curso. Durante a minha jornada, enquanto estudante de graduação, eu vivenciei tudo que eu podia vivenciar. Porque como era que eu ia escolher uma abordagem se eu não conhecia? Sim. Então, eu fiz estágio no HU, fiz estágio no Hospital em Pampulha, fiz estágio na escola, fiz estágio no CAPS, fiz estágio na oncologia, fiz estágio... Tudo que você imaginar, na clínica. Mas uma coisa que me inquietava muito era o seguinte... tinha um serviço de psicologia clínica na UFAL. E as crianças? Cadê as crianças? Meu ponto era esse. Cadê as crianças? Né? Eu sempre tive esse interesse, né, pelo comportamento infantil, por compreender. Eu sempre simpatizei com os teóricos da aprendizagem. Eu sempre tive um pé muito grande na pedagogia, porque eu tive acesso a leituras de pedagogia muito nova. A minha mãe é graduada em pedagogia, em psicopedagogia, então eu lia, e eu lia os livros dela. Então eu já conhecia Piaget, eu já conhecia Vygotsky, eu já conhecia Vallon, aí eu ficava assim, poxa, se é a criança que importa, por que não olham para as crianças de uma maneira diferente? Só vão cuidar do adulto quando ele já está numa situação que poderia ter sido prevenida lá atrás. Mas ainda não existiam essas discussões de saúde mental tão acaloradas como existem hoje em dia. A gente discutia muito psicologia social, assim, então assim, no quarto período eu já tinha a cabeça muito feita do que eu não queria. Porque para mim é muito mais fácil assim, eu decidir o que eu não quero do que eu quero. Primeiro eu sei o que eu não quero. E o que é que você descobriu que não queria? Psicanálise. Não. Estudei muito para tentar entender. Admiro o trabalho dos psicanalistas, mas não é algo para mim. Não é algo que eu me identifico e me via trabalhando, né, com aquela abordagem. Né? A psicologia social eu sempre me dediquei muito por conta que eu sempre fui muito metida com questões de ativismo, uma coisa que vem de família, né? Essa questão de política, de ativismo, de realmente querer que o mundo seja um lugar melhor, lutar por respeito, lutar por justiça. Então a psicologia social eu sempre trouxe isso comigo, né? A psicologia da saúde eu achava interessante, mas eu não me via trabalhando dentro de um hospital. Né? Eu sabia que em algum momento eu ia precisar, e chegou. No momento da pandemia, eu tive que ir para essa área. E a clínica, ela me encantava porque eu sabia que ali ia ser o meu laboratório, e eu queria fazer pesquisa. Então, eu comecei a migrar. Mas quando eu cheguei, disse assim, clínica, o que eu vou fazer na clínica? Eu disse, não, preciso estudar análise do comportamento. Aí foi quando eu ingressei. Eu já tinha uma paixão imensa por neuroanatomia. A disciplina que todo mundo odiava era a que eu mais gostava. A gente tinha o Ângelo Machado, o livrinho azul de neuroanatomia. O professor passava um questionário com... A gente estudava no CCBI, que hoje é fechada na praça da faculdade, né? Então a gente tinha aula lá, tinha aula prática, o pessoal via os cadáveres lá. Por que psicologia a gente tem que ver defunto? Que não sei o quê. E eu, em cima dos cérebros, eu tinha uma paixão, tenho uma paixão muito grande por cérebros. O que é que acontece? Por que isso é tão importante? Porque tudo parte do cérebro. Então, quando eu comecei lá no quarto período a entender que era o cérebro que comandava tudo, eu não queria mais analisar o discurso das pessoas. Eu sabia que isso era algo para depois. Eu queria primeiramente entender os processos cognitivos. Então, o divisor de águas para mim foi quando eu encontrei a disciplina Processos Cognitivos Básicos. Aí eu fui estudar memória, atenção, percepção. Aí eu disse, agora eu sei o que é psicologia. Então, já no curso de psicologia, a semente da neurociência, da neuropsicologia... Isso, mas assim, era muito sutil na universidade, era muito uma busca minha. Eu sempre tive essa busca de comprar livros, eu tenho dinheiro para comprar um sapato e tenho dinheiro para comprar um livro. Vai comprar o quê? Vou comprar um livro. Né? E assim, eu não tinha com quem estudar, porque a minha turma era rachada. A minha turma, quem não era de social, era psicanalista.
E eu ficava no meio. Até pelo curso do Alfal, ele tinha muito esse viés social. Muito, exatamente. Então, assim, algumas pessoas iam para Gestalt, eu disse, ninguém vai para TCC, ninguém vai para análise do comportamento, mas eu não queria a terapia cognitivo comportamental, eu queria a análise do comportamento. E, assim, tudo que eu fiz foi fora de análise do comportamento, eu fui buscar curso, eu fui buscar... Aí foi quando eu encontrei a avaliação psicológica. Eu disse, opa, olha aí o caminho aparecendo para eu começar a entender alguma coisa. Porque, assim, então eu comecei a buscar pessoas, eu ia para os eventos, mas eu ia para os eventos com o intuito de conhecer as pessoas, né? Eu ia para os cursos, eu lhe conheci sendo sua aluna, num curso, porque eu queria entender, porque assim, a gente não tinha nada específico para testes, porque eu estudei na UFAL enquanto ainda era o IXICA, a gente não tinha um instituto de psicologia, nós não tínhamos um laboratório, né? Aí tem até a história dos ratinhos. Eu disse, ainda bem que eu não tive um rato, eu não ia querer matar o rato. Meu rato foi virtual e ele ficou vivo, eu não quis matar o rato, deixa o rato vivo. Então, eu comecei a entender e a buscar. Eu sempre tive muito essa característica de ir atrás, de querer comprar livros. Não tinha esse negócio, às vezes, de comprar livro na internet. Aí eu pedia ao meu pai para vir aqui em Maceió, na livraria, comprar um livro. Hoje você tem tudo num clique, né? Você consegue tudo. Curso, consegue livro, testes. A gente tem acesso, a gente tinha acesso à pasta da disciplina, a gente xerocava aquelas coisas, era o que a gente tinha de bibliografia. Aí eu ia às vezes eu deixava de assistir aula, eu não ia assistir aula do professor, dependendo do professor, quando eu não tinha uma identificação, mas lá na frente eu explico o que é que eu entendi sobre isso depois. E eu ia para a biblioteca estudar. Né? E aí eu ia estudar análise do comportamento, eu ia estudar neurociências, eu conheci as neurociências ainda dentro da universidade, né? Dentro da biblioteca da universidade. Então, foi muito isso, mas assim, algumas coisas do curso de graduação foram chatas para mim, foram desgastantes, que eu não eu queria fazer alguma coisa diferente, eu queria fazer pesquisa, mas o PIBIC era na área de psicanálise ou na área de social. Dizer, não, eu não quero fazer isso, eu sempre com esse discurso, eu quero fazer alguma coisa diferente, eu quero fazer alguma coisa diferente. E foi quando nos meus estudos, eu comprei um livro de análise do comportamento, acho que eu estava no 6º período, por aí, 7. Foi a primeira vez que eu ouvi falar sobre transtornos globais do desenvolvimento, porque a nomenclatura era essa, né? Sim. Hoje nós temos os transtornos do neurodesenvolvimento. Eu fiquei assim, até que enfim vão falar das crianças. Chegou. Aí lá tinha falando, no tempo era o CID-10, o cinza, né? Aquele que é cinza. CID não, DSM-5. Vamos falar o 4, DSM, né? 4, isso, DSM-4. DSM-4, depois teve o 4R. Isso, aí lá vai eu. Por favor, pai, compra esse livro para mim. Mãe, eu preciso desse livro, né? Então eu comecei a estudar tudo que estava ali dentro do DSM. Aí depois eu descobri a psicopatologia. E aí eu fui enveredando pelo lado da clínica. Mas assim, tratando-se de formação para o que eu faço hoje dentro da universidade, eu não tive. E hoje ainda é uma realidade. Se a gente for pensar, né? Se você quiser realmente desenvolver uma determinada área específica, a universidade não vai ser suficiente. Exatamente. Tem que pegar cursos complementares fora, tem que fazer estudos, supervisões, fazer o que você estava fazendo, o que fez, o que você que ainda faz, ir para eventos, para ver temas, mas para conhecer profissionais de referência, para fazer um network. E eu era aquela você foi meu professor de curso, eu era aquela que ia perguntar, Manuel, como é que faz esse negócio aqui? Me explica aqui, eu não estou entendendo, né? Mesma coisa acontecia na universidade. Então, quando eu finalizei o curso, eu tinha feito um concurso no 9º período. E eu passei no concurso, sem esperar. Então, foi aquela correria para entregar TCC, foi aquela coisa para colar grau. Já um concurso como psicóloga? Com psicóloga. E qual área? Esse é o problema. Eu não sabia qual era a área. Era psicóloga. Antigamente não tinha... Concurso de prefeitura, era psicólogo de interior. Aí eu disse, psicólogo, é o que eu estou me formando, eu vou fazer. Detalhe, eu fui cair num CREAS. Eu olhei para os 4 lados e disse, como é que se trabalha nesse lugar? Na minha primeira semana de trabalho, o juiz mandou me chamar. Pronto, vou ficar presa. Olha, Juliana, tem 27 processos atrasados. Eu disse, doutor, me perdoe a minha ignorância.
Mas o que é que eu tenho a ver com esses processos? Eu tô perguntando porque eu realmente não sei. Aí ele foi me falar do estudo social que a gente tinha que fazer. Só que eu não passei por essas vivências, eu não tive esse preparo. Eu caí de paraquedas. Aí um mês depois eu fui promovida a coordenadora do CREAS. Se eu já não sabia o que é que a psicóloga do CREAS fazia, o que a coordenadora fazia, muito menos. E o pior, acumulando as duas funções. Mas assim, eu ligava para um, eu ligava para outro. Ah, tinha curso online do SUAS, pelo Ministério do Desenvolvimento. Fazer esse curso, deixa eu fazer, minha gente. Vai ter um curso, mas deixa eu ir, minha gente. Pelo amor de Deus. Deixa eu, que eu tô mais perdida do que cego no meio do tiroteio, né? Muitas vezes eu chegava lá no fórum e pedia para falar com o promotor. Eu dizia a ele assim, me explique isso aqui. O que é que vocês estão querendo que eu faça? E ele dizia, assim, 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 olha, a gente quer que você faça um estudo da família, do pai, porque a gente tá suspeitando que é uma situação de alienação parental. Aí eu comecei a entender, eu estou dentro da psicologia social, estou lidando com situação de vulnerabilidade. Eu não posso simplesmente julgar essas pessoas, eu preciso entender o que é que acontece com elas. Sim. Aí eu comecei a aplicar a análise do comportamento fora da clínica, dentro da psicologia social. Fui me adaptando, fui criando estratégias, né? Tinha que fazer visita domiciliar, aqueles enfrentamentos de interior que a gente sabe que a gente passa, e a situação de vulnerabilidade, você... Que ainda hoje é muito parecido. Sim, a gente sentia que estava dando um murro em ponta de faca. Eu lembro a primeira vez que eu precisei retirar a criança, uma criança de uma família com o conselho tutelar, que ele me causou um impacto gigantesco. Porque, assim, eu pensava, talvez se eles tivessem condições diferentes, eles não teria acontecido isso com a família, com a criança. Mas, assim, isso foi me tornando mais humana. Porque uma coisa que eu tenho percebido muito hoje na psicologia, no mundo, mas na psicologia em si, é que nós estamos perdendo a nossa humanização. As pessoas não são mais empáticas. Você paga pelo serviço, você faz aquilo que a pessoa precisa, ela vai embora e você não tem nada a ver com a vida dela, nem ela com a sua. Isso também me incomodava. Dentro da universidade eu ouvia já, cuidado com a relação transferencial com o paciente. Cuidado com isso, sabe? Porque tem que evitar o contato, o número de telefone. Eu disse, meu Deus, a gente tem que ser um fantasma na vida das pessoas. Se dizem que o papel do psicólogo é tão importante, eu não posso criar vínculo com esses pacientes, eu não posso... Aquilo não encaixava. Porque na minha cabeça as coisas precisam fazer sentido. Se elas não fizerem sentido, não se aplica. E aí eu fui enveredando, e depois eu comecei, coisa de 6 meses depois, 7 meses, eu comecei a trabalhar no CAPS. Aí eu fui do social... Saúde mental. Para saúde mental. CAPS é o quê? Geral? CAPS 1. CAPS 1. Geral, de tudo. Tudo e mais um pouco. De interior, em outra cidade. Em um eu trabalhava no CREAS e na outra no CAPS. Olha o rolê. Totalmente... E quando eu cheguei no CAPS, assim, a realidade dos transtornos dos adultos não me incomodou. Porque eu sabia o que fazer. Mas eu tinha criança já no meio. O que é que eu vou fazer com essa criança? E a interrogação, o que essa criança tem? Ah, o médico disse que é autismo. O médico que... um tal de DDAH, as pessoas não sabiam nem falar o nome daquilo. E eu ia para as escolas... né, fazer visita, eu também estava dentro da psicologia educacional, eu via a exclusão, eu via a rejeição, eu via os apelidos, eu via o bullying, eu via o preconceito, e aquilo começou a me inquietar. Aí eu dizia assim, eu comecei a pensar, poxa, tem tanta gente cuidando de adulto, tem tanta gente dentro da realidade da psicopatologia em si, de transtornos mentais, já tem tanta gente que sabe sobre isso. E os transtornos globais do desenvolvimento? E assim, ainda se tinha no interior, ainda se tem, mas se tinha muito aquilo, não vai para a escola porque eu não quero que as pessoas saibam que o meu filho é doente. Era visto como uma doença. Quando eu comecei lá atrás, há 9 anos, 8 anos, a enveredar para essa área, foi pelo meu incômodo, foi pela minha angústia, porque as crianças olhavam para mim, elas me pediam socorro. Tia, eu queria estudar. Mas a minha mãe disse que não tem porque ir para a escola, que eu sou burro. Você estava nas 3 frentes, né? Exatamente. Social, dentro do ambiente familiar, tendo informações, escola e dentro do local
especializados, né? Entre aspas, mas é Exatamente. o que nós temos de referência. E assim, eu saí da universidade, enquanto dentro da universidade, no 9º período, 10º período, o pessoal estava combinando já para alugar sala. Eu dizia, eu não estou preparada para ir para uma clínica. Eu preciso ter vivências. Teoria eu sei, mas eu não tenho vivência para atender na clínica. Então, eu demorei cerca de 4 anos para começar a clinicar. Eu trabalhei no serviço público. Eu sou criada no SUS e no SUAS. Por isso que eu sou uma defensora ferrenha do SUS. As pessoas falam muito do SUS, falam, mas o SUS salva vidas. Todos os dias. Eu não sei o que seria do Brasil se nós não tivéssemos o SUS. E a grande maioria da população, o acesso é SUAS, o acesso é SUS. E o que foi que eu comecei a perceber? Que aquela família que estava em situação de vulnerabilidade, ela estava circulando dentro da rede toda. Ela estava na escola, ela estava no CAPS, porque já tinha um histórico na família, ela estava na assistência social, no Bolsa Família, ela estava no INSS tentando o BPC, e era a mesma pessoa, por várias frentes. E eu comecei a dizer assim, essa pessoa precisa ter um olhar integral para ela. Não dá para a gente fatiar. Isso é da assistência, isso é da saúde, isso é da educação. Isso me inquietava. Arrumei muita confusão no início. Muito bate-boca em reunião de gestão com o professor. Porque, assim, eu achava aquilo muito desumano. Então, eu comecei a estudar sobre os transtornos globais do desenvolvimento. Primeiro, eu entendi que não era doença. Segundo, eu entendi que eles não eram bichos, para as pessoas terem medo. Terceiro, eu entendi que eles eram incompreendidos. E aquilo me inquietou, porque eu precisava fazer alguma coisa. Porque pelos adultos, todo mundo fazia. Mas a criança chegava na escola, ninguém sabia o que fazer com a criança. A criança chegava em casa, ninguém sabia o que fazer. Pisa na criança. A criança chegava no CAPS, ninguém sabia o que fazer com a criança. Então eu disse, não, agora eu encontrei o que eu quero fazer. Foi quando eu comecei a estudar, foi quando eu fiz a pós-graduação em análise do comportamento. Assim que eu saí da faculdade, eu já ingressei na pós de neuropsicologia. Né? Eu já entendia muito sobre avaliação psicológica. Só que como eu já estava entendendo que era algo neurodesenvolvimento, a avaliação psicológica só ela não ia suprir as minhas necessidades dentro da clínica. E para esse público que você queria trabalhar, no público infantil? Exatamente. Então eu disse, vou fazer pós em neuropsicologia. Aí eu fiz a pós em neuropsicologia, a pós em análise do comportamento, depois eu fiz uma pós em terapia cognitivo-comportamental, depois eu fiz uma em neurociências, depois eu fiz uma em educação inclusiva, e eu saí fazendo pós-graduação, porque eu ainda não estava pronta para o mestrado, que aí veio a maternidade em meio a isso tudo. Então, eu comecei a estudar e a falar sobre isso, a levar essas discussões, a inquietar as pessoas. Por que vocês fingem? Tá aqui. Por que vocês estão fingindo que vocês não estão vendo essa demanda? Ninguém vai fazer nada? Né? Então, eu comecei a futucar o meu trabalho hoje, ele é de ativismo. Lá atrás, ele era militância. Porque realmente era aquele trabalho da gente muitas vezes precisar ser grosseiro para mostrar às pessoas que aquela conduta estava errada. Até para conseguir dialogar. Um espaço para que alguém lhe ouvisse. Né? Então, eu fui construindo o meu espaço a partir do momento que as pessoas paravam para me ouvir. Eu sabia que elas só precisavam parar para ouvir. Então, eu dizia assim, me escute, me dê 10 minutos e escute. Eu tenho um projeto para a escola tal, eu tenho um projeto para o CRAS, eu tenho um projeto para o CAPS, mas é para crianças atípicas. E quando você começou a ir para a clínica, que eu quero que você fale um pouquinho da sua prática como na clínica, queria aproveitar também, pessoal, a experiência dela. Até por causa do nosso horário, a gente vai ter mais uns 30 minutos. Eu quero aproveitar nesses 30 minutos para você falar da sua experiência na avaliação neuropsicológica das crianças. Eu sei que você trabalha com 2 públicos principalmente, que é o TEA e o TDAH. Sim. E eu tenho certeza que é uma demanda que não só os profissionais de psicologia precisam escutar, mas a sociedade. Porque apesar de alguns anos atrás você ter tido mais dificuldade, as pessoas não... Dentro do próprio CAPS, né, que é o local que era a referência do centro psicossocial. Só que lá no interior a gente não tem CAPS. Isso. A gente só tinha um CAPS para tudo.
Essa realidade hoje mudou em termos de profissionais mais qualificados, mais formados, mas ainda é muito carente, né? E ainda é muito aquela coisa, eu ainda não sei o que fazer com essa criança. Eu escuto muito esse relato. Então, quando eu comecei com essas falas, com essa militância, com esse ativismo, aí começou a surgir o problema. Certo, você tem um projeto, mas o que é que a criança tem? Uhum. Qual o diagnóstico? E em relação à neuropsicologia e à medicina, há uma dificuldade de entendimento muito grande, né? Porque as pessoas acham que é só pegar a criança e levar para qualquer médico e ele vai fazer um diagnóstico. Então a gente precisa ou no psiquiatra infantil ou de um neuropediatra. Uhum. Hoje em dia, os psiquiatras infantis e os neuropediatras coerentes, eles não estão fechando mais diagnósticos sem avaliação neuropsicológica. Eu recebo encaminhamentos praticamente todos os dias, né? Então, por que eu fui para a clínica? Porque na região que eu vivia, que eu vivo até hoje, na região que eu trabalhava, ninguém atendia criança. Principalmente se fosse criança atípica, que as pessoas diziam assim, essa criança tem algum problema. Esse menino é doido. Esse menino isso. As falas capacitistas. É retardado, né? Esse menino é muito lento, é retardado no burro, vai para a escola, não aprende nada. As próprias famílias. Porque eles achavam que aquilo ali era disruptivo, mas mesmo assim essas falas eram naturalizadas. Não tinha nada a falar dessa forma. Então eu fui para a clínica com esse intuito de atender crianças. Eu atendi todos os públicos na clínica, porque vinha chegando. Hoje eu estou restrita, né, a crianças e adolescentes, e eu faço avaliação também de adolescentes e adultos. Hoje eu não estou mais trabalhando com psicoterapia por conta da minha agenda, né? Hoje eu me sinto muito mais uma educadora, uma neuropsicóloga, né, do que uma psicóloga clínica. Eu já fui, vou continuar sendo, mas a minha prática hoje é uma prática de avaliação. Porque eu precisei estudar, eu terminei após, mas aquela coisa, eu sabia aplicar os testes, mas eu não estava na clínica. Então, para mim, era um saber que eu tinha, que em algum momento eu poderia usar ou não. E chegou o momento que eu precisei usar, porque as mães iam atrás de mim, no CAPS. Mas eu posso fazer isso aqui? Não, e você pode fazer aonde? Ligavam para mim, eu preciso que você veja o meu filho. Então, eu fui jogada para a clínica. Né? É aquela coisa, eu não tive a dificuldade de encontrar a demanda me encontrou. Isso. Aproveitar, eu vou trazer aqui a experiência da Juliana para dar uma dica, né? A gente vê muitos profissionais recém-formados, né? Psicólogos, já preocupados, como é que vai ser o meu exercício profissional, vou abrir logo a clínica, como as suas colegas, os seus colegas da graduação fez. Menina, a galera já tinha sala quando, no 10º período, eu só tinha vida. Mas muitas vezes isso gera uma frustração, porque você abre a sala e cadê a clientela? E aí a gente sabe, tem estudos, o censo do próprio Conselho Federal, né, de 2022, ele aponta que a inserção dos profissionais de psicologia, no primeiro ano, mais de 80% a 90% dos profissionais que se formam conseguem começar a trabalhar. Só que essa inserção é dentro, principalmente, das políticas públicas. Isso. Que é uma área que a gente realmente tem ainda, até por questões legais, precisar ter profissionais de psicologia, demanda cada vez maior, mais reconhecida. As equipes foram ampliadas, né? Os serviços foram ampliados. E a segunda maior demanda também é atendimentos por planos e convênios. Né? Atendimento clínico vinculado a clínicas ou psicólogo atendendo direto por planos. Que nem sempre a remuneração é boa, nem sempre vai ser adequada, mas aí tem um fato bem importante que você vivenciou isso, né? É o contato com a realidade, né? É você aprender na prática para... Aí foi muito a sua escolha, esperar 4 anos para começar a clinicar, a pessoa pode começar antes, mas é preciso ter essa vivência realmente para você ir vendo na prática que nem tudo que está no livro. Eu dizia muito, eu preciso apanhar na cara, porque assim, mesmo vindo de uma família com ativismo, com causas sociais, eu vivia dentro de uma bolha. Eu não conhecia essas realidades de saúde mental, minha família não tem histórico de crianças, né, com transtornos, né, nem nada relacionado ao mental. Então, eu precisava viver aquilo, eu precisava viver a psicologia. Então, eu digo muito que eu fui moldada e cunhada no serviço público. Eu venho da universidade pública com o maior orgulho do mundo. Eu sou trabalhadora do SUS com o maior orgulho do mundo e do SUAS. Para muito psicólogo é vergonhoso dizer, eu trabalho. Não, para mim não.
Não tenho frustração. Ganhava mal, mas eu sabia que aquilo ali era algo que eu precisava vivenciar. E estava lhe trazendo bagagem. Exatamente, Bagagem eu estava técnica, aprendendo. bagagem vivencial. Manejo com pessoas. Manejo com pessoas. Hoje eu digo assim que eu preciso estudar, eu me deparo com situações que eu preciso estudar, não vou parar de estudar nunca, mas eu não me assusto mais. Eu não me assusto mais. Já passou por muito. Já me assustei muito, já dizia assim, de botar a mão na cabeça. Todo dia que eu chegava, meus 2 primeiros meses de trabalho, todo dia que eu chegava, eu sentava em casa e dizia assim, meu Deus, aonde eu fui me meter? O que é que eu vou fazer nesse CREA? Só é problema, eu não sei o que fazer, as famílias precisam de ajuda, mas só querem que eu vá lá e faça um estudo para deixar a criança ou para afastar a criança do pai, da mãe, não é a solução. Quem está trabalhando essas famílias? Então, uma série de questões iam surgindo na minha cabeça, que era muito engraçado. Eu tenho um cérebro hiperexcitado, apareciam projetos, gráficos, insights, eu tenho coisas escritas dessa época, das minhas inquietações. Eu tenho crônicas que eu escrevia, contos que eu escrevia nessa época, sobre as coisas que eu vivia, que eu via as pessoas vivendo. Então, eu nunca tive essa frustração de dizer assim, não, eu saí e eu fui para o serviço público. Porque, assim, não fui eu que fiz o meu nome, foi o serviço público que fez o meu nome. Eu comecei a ser reconhecida pelo que eu faço, né, pelo que eu me transformei e ainda vou, né, me refazer muitas vezes, me transformar de novo, mas através do serviço público. As pessoas começaram a me conhecer através da minha atuação, porque eu não queria ser igual a todo mundo que estava no serviço público, todo mundo já acomodado. Aí eu escutava assim, porque você é novinha, você chegou agora. Eu disse, não, vocês vão me ver daqui a 10 anos, 15 anos, ainda atuando, ainda brigando pelas mesmas coisas. Eu ainda vou brigar pelas mesmas coisas, porque essas pessoas precisam da gente. Então, eu digo muito que a humanização que eu tenho hoje na clínica, eu trago do serviço público. Eu não adquiri na clínica, de forma alguma. Aproveitando que você está falando da clínica, me fala um pouquinho agora, vamos falar um pouquinho da Juliana, neuropsicóloga. Ai, meu Deus. A sua atuação hoje e os principais demandas que você tem recebido. Certo. Quando eu ingressei na clínica, inicialmente eu não quis fazer avaliação neuropsicológica, nem existia demanda para isso. Mas as crianças que levavam para mim eram crianças atípicas. A mãe já me procurava porque ela sabia que ali existia alguma coisa, ou porque a escola pedia para procurar um psicólogo. Então, teoricamente, eu comecei como psicóloga clínica, né? E eu começava a perceber, eu chamava a família para conversar, chegava a pedir, eu não vou fazer avaliação psicológica, não cabe aqui. Pedia para levar, indicava um profissional de medicina, um neuropediatra, um psiquiatra infantil, e ele ou dava um diagnóstico errado, ou ele dizia que não era nada, ou passava uma medicação, a criança chegava lá na outra semana dopada. Eu digo, não, eu preciso fazer alguma coisa em relação a isso. Tá na hora de ser neuropsicóloga. Aí foi quando eu comecei a fazer as avaliações. Quantos anos de formado você tinha? Você consegue lembrar? Quando eu comecei a atuar como neuropsicóloga? Isso. Uns 5 anos, 4 anos e meio, 5 anos. Eu também queria vivenciar a psicoterapia, né? Porque eu tinha a vivência da psicoterapia com adultos, na clínica da universidade, mas eu não tinha a vivência de clínica com criança. E eu me encantei, né, com o universo da clínica infantil. Aí foi quando eu fui estudar sobre ludicidade, o brincar da criança, o desenho infantil. Meu Deus, agora tá fazendo sentido para mim, porque isso aqui é o meu mundo, tudo precisa ser lúdico para mim. Tudo que é lúdico a gente aprende mais fácil. Por exemplo, esse desenho, esse livro, ele tem figuras. A gente aprende mais rápido, porque o nosso cérebro, ele tem uma área que processa a leitura, ele tem outra área que ele processa a linguagem. Então, eu já tinha a bagagem da neuroanatomia e da neurociência, eu sabia como o cérebro funcionava. Mas eu precisava entender como é que eu ia fazer uma intervenção. Porque tem gente que diz assim, vai para o psicólogo brincar. A criança vai brincar, mas é uma brincadeira dirigida, com sentido, né? Aí eu fui fazer a capacitação, um curso, uma formação específica em ludoterapia. E eu comecei a fazer todas as intervenções baseadas no brincar, no cantar, né? Na caixa lúdica. Então, aí era que a criança atípica se mostrava. Na hora de pegar o slime, que ela dizia, não,
Ou a criança que não falava nada aos 3 anos, não falava nada, ou andava na ponta do pé. Então, assim, quando a criança chegava para o atendimento, acendia no meu cérebro tudo que eu já tinha lido. Essa criança é autista. Essa criança é TDAH, meu Deus do céu, o que é que eu vou fazer? Então, eu precisei ir para psicologia, para neuropsicologia, para diagnosticar os meus pacientes, para não deixar eles suscetíveis. Que já estavam ou mal diagnosticados, ou Sem diagnóstico. sem diagnóstico. Não. Aí, os sem diagnóstico era a frescura, era a falta de pisa, era a mãe que não sabia educar, porque a culpa sempre é da mãe. Né? E eu comecei a fazer a avaliação com esse intuito de desconstruir esses termos, de mostrar para as pessoas, porque tudo que não se mostra fisicamente ou através de um exame, não existe. Assim eram os transtornos do neurodesenvolvimento. Esse menino não tem nada. Um menino bonito desse, sadio, como se o autismo tivesse cara. E ele não tem. Ele tem comportamentos. Mas os comportamentos são incompreensíveis, porque as pessoas acham que é birra, que é mau comportamento. E aquilo ia me angustiando de uma forma, porque eu via as mães adoecidas, pela falta de rede de apoio, pela falta de compreensão. As escolas totalmente despreparadas, a gente já tinha uma política pública que pedia o cuidador, mas como era que ia ter cuidador se não tinha laudo? Chegava no médico, muitas vezes ele dizia, não, isso aí espera crescer mais um pouquinho que ele vai falar. Ele não ia. Autista nível de suporte 2 com deficiência intelectual, não ia falar. E eu sabia disso. E eu dizia assim, eu não posso saber disso e dizer sem ter como provar. Porque o que a psicologia tem de concreto, de prova científica? Os testes. Os testes. Instrumentos de levantamento. De levantamento. Que vão além dos testes físicos. Exatamente. Porque dentro da realidade da clínica, nós só pedimos exames de imagem, por exemplo, nós só pedimos uma tomografia, um eletrocefalograma, tem médico que pede ressonância, não sei por quê. Quando existe a possibilidade da criança ter alguma malformação cerebral, arteriovenosa, ou quando há uma suspeita de epilepsia, porque muitas vezes os transtornos do neurodesenvolvimento, eles podem vir juntos, né? Eles podem vir juntos com a epilepsia. Mas ficava se procurando, eu vi os médicos procurando, cadê o autismo? A própria medicina estava e ainda está despreparada, né? Eu conto assim nos dedos, eu sempre digo assim às mães, quando eu fecho um laudo, eu preciso de uma avaliação médica. Outra dúvida muito importante, psicólogo dá diagnóstico, Manuel? Sim. Nós damos diagnóstico, devemos, precisamos. Eu ia aproveitar um momento que você ia dar uma parada para falar justamente de algo que você trouxe e que é ainda uma grande confusão que os profissionais de psicologia fazem, não falo nem da sociedade. Quando você disse que recebia crianças com laudos, com diagnósticos, não laudos, mas diagnósticos, que você diz, não, isso não é esse diagnóstico. E a gente vê que tem muitos profissionais de psicologia que primeiro ainda tem o entendimento que o psicólogo não dá diagnóstico. E que não questiona o que está errado. E quando vê um diagnóstico, não pode mexer que foi o médico que fez. Que foi o médico que fez, né? Eu sempre fui aquela psicóloga de ligar para o médico. Uhum. Fulano, eu sou psicóloga de fulano de tal, eu tô aqui com o lado dele. Enquanto hoje eu tenho admiração de muitos profissionais, também tem aqueles, né, que o ego é um pouco mais inflado e que não gostam de ser questionados, porque existe a supremacia da medicina, mas para mim cada um faz o seu. Onde cabe a medicina, cabe a psicologia. E eu não baixo minha cabeça para médico. Sim. Ele tem o saber dele, nós temos o nosso. E a gente tem que pensar, né, Juliana? É trabalhar junto. Trabalhar juntos e pensar no bem-estar da criança. E esse contato, inclusive com outros profissionais, não só médicos, né? Assistentes sociais, terapeutas ocupacionais. A própria equipe multidisciplinar, já precisa estar em contato com eles. Precisa para buscar primeiro os saberes diferentes. Isso. E questionar mesmo, olha, não entendi por que você chegou nesse diagnóstico, me explica. Exatamente, era isso que eu ligava para o médico. Por quê? Quais são os comportamentos? Por que dessa medicação? Não tem medicação tal? Quando eu comecei a entrar em contato, esse pau a pau com alguns médicos, eu disse, eu tenho que estudar psicofarmacologia. Aí lá vou eu fazer capacitação de psicofarmacologia, comer um livro de psicofarmacologia, porque eu tinha que ter argumento, porque meu paciente estava dopado. Olha, ele está impregnado por isso, a dosagem está alta, a medicação correta, eu não acho que você já precisa entrar com a Ritalina, você pode entrar com a risperidona, inicialmente, né? Existem estudos
né? Os estudos, né, falam que medicações específicas para TDAH só a partir dos 6 anos, né? Então, hoje, eu já digo à mãe. Você recebia crianças medicadas com que idade? 3 anos. Ainda recebe com Ainda. frequência? Hoje, bem menos. E assim, as pessoas acabam sabendo quem a gente é. Então, quando é um paciente meu, eu tenho muito cuidado com os laudos que eu faço. Muito cuidado no sentido, eu não quero deixar brecha para questionamento, né? Porque se o médico, ele pediu para eu avaliar, é porque ele não sabe o que a criança tem. Então, se eu não descobrir, vai continuar sem diagnóstico, ou o médico vai botar qualquer coisa lá. Porque a mãe vai pressionar. É o retorno da consulta, vai ter que pagar outra. Então, eu me desdobro nos 30, assim, o que eu tiver de teste, eu boto no chão, monto o protocolo, não consegui, monto outro. Né? Porque às vezes as pessoas acham que a gente sai tirando os testes da cartola. Não, vou aplicar isso, porque isso é legal. Vou aplicar isso. Não, cada paciente é um protocolo diferente. Baseado na anamnese que a gente faz, nas entrevistas que a gente faz. Porque às vezes eu tenho 3, 4, por exemplo, tenho 3, 4 testes de inteligência. Pra quê? A mesma coisa as pessoas idealizam muito. O VISC, por exemplo, é um teste topado. Mas o VISC não faz milagre, não. Vou aplicar só o VISC. Tá. E tu fez o quê? Né? E existia um preconceito muito grande com as escalas de rastreio. Sim. Que elas são muito importantes dentro da avaliação de TEA, de TDAH, de TOD, elas são muito importantes. Já tem indicadores de comportamento, que é um dos principais critérios para diagnóstico. Claro! Porque qual é o meu protocolo hoje em dia? Anamnese com os pais, certo? Observação da criança, relatório escolar. Eu só monto o meu protocolo. Aplicação das escalas de rastreio, eu só monto o meu protocolo de testes depois dessas 4 etapas. Porque vai adiantar eu estar aplicando o teste ao Léo. Então vamos lá, retornando aqui para a gente fazer um pouco didático para quem está nos escutando. Claro que a gente estamos falando aqui de um profissional que estudou, que se preparou, que entende dos instrumentos, a importância de uma boa anamnese. Sim. Com os pais, observação da criança, relatório da escola, você entra em contato, como é que você faz? Eu mando uma solicitação. A solicitação. Pelos pais. Caso seja necessário, eu entro em contato com a escola. Escalas de rastreio, que aí dependendo do qual... Exatamente, a hipótese diagnóstica. Porque a hipótese diagnóstica, eu não me baseio no encaminhamento, até porque eu recebo demanda espontânea. As pessoas hoje já entendem que elas precisam primeiro procurar a avaliação para depois ir para o médico. Antes era o caminho inverso. Era o inverso. Né? E aí, a partir dessa pré-avaliação, você monta o seu protocolo de avaliação. Testes de avaliação. Exatamente. Então, assim, é sempre com crianças pequenas, eu avalio criança a partir de 2 anos. Então, a gente não tem testes específicos, a gente tem as escalas do neurodesenvolvimento. Então, aí eu preciso ainda mais dos pais. Então, se precisar chamar a babá, eu chamo ela lá. Se precisar ir fazer observação em loco na escola, eu faço, porque às vezes a escola relata que a criança tem um comportamento, a família relata que a criança tem outro. Então, alguém pode não estar entendendo o comportamento, ou a criança ela pode estar tendo gatilhos diferentes nos ambientes diferentes, por isso que ela está agindo com um comportamento diferente. E assim, essa primeira observação que eu faço com a criança, depois que eu comecei a estudar a ludoterapia, eu entendi que ela precisa ser uma abordagem não dirigida. Eu deixo a criança livre. Eu convido ela, vamos até minha sala, porque aí eu vou ver se ela faz contato visual. Eu vou ver se ela vai aceitar a minha aproximação. Uma coisa que a gente aprende quando a gente lida com pessoas e crianças atípicas, a gente nunca se aproxima sem a permissão delas. A gente cumprimenta. Se a criança der abertura, a gente tenta se aproximar. Se ela não der, essa aproximação é feita aos poucos, junto com a construção do vínculo. A gente entende que quanto maior o nível de suporte ou comprometimento cognitivo, mais dificuldade de entendimento daquela situação. Porque dependendo da criança, por exemplo, uma criança com TDAH predominantemente hiperativa, que o cérebro capta as coisas, eu explico para ela o que ela está fazendo lá. Fulaninho, tu sabe o que tu veio para cá? Não sei não, tia. A minha mãe disse que ia me trazer para a psicóloga. Aí eu vou lá, mostro os testes, explico a agitação, explico para ele. Inclusive, as pessoas dizem, muitos profissionais dizem que não é função do neuropsicólogo fazer psicoeducação, mas eu faço. Discordo do que pensa ser, né? Eu já escutei. Mas assim, nessa primeira observação da criança, é uma observação não dirigida, eu deixo ela solta.
na sala. Aí eu vou ver se ela chorou, se ela chamou pela mãe, se ela ficou no canto da parede, se ela teve estereotipia, se ela teve frio de mão, se ela teve comportamento de eloping, de sair correndo, né? Então, eu observo tudo isso. Mas eu não posso estar direcionando, fulaninho, você quer brincar com isso? Fulaninho, você quer brincar com aquilo? Se a criança aponta para mostrar o que é que ela quer. Se ela pega um brinquedo, o brinquedo toca e ela se assusta e bota a mão no ouvido. Mas eu tô ali, sentadinha no chão. Aí tem criança que fala, vem tia, vem brincar. Tem criança que parece que eu não existo, que eu não estou ali. Tem criança que não fala, mas pega na minha mão e puxa. Ou para brincar, ou para me usar para pegar um brinquedo para ela. Isso é uma observação. Então, a minha hipótese diagnóstica, ela vem daí. Não é do papel que o médico manda para mim. Então, eu deixo ela livre. Né? Aí eu explico para ela. Agora você vai voltar para a mamãe na semana que vem. Você volta aqui com a tia, né? Aí, quando eu vou aplicar os testes, eu também explico o teste. Isso a gente não só faz com o adulto. Sim. A gente faz com a criança também. E assim, dependendo da idade da criança, é interpretação neuropsicológica. Que é uma coisa que as pós-graduações em psicologia e neuropsicologia, elas deixam muito a desejar. Na interpretação neuropsicológica. Porque se eu não tenho um teste... não vai ter os instrumentos padronizados para... Exatamente, mas o que é que eu posso usar? O que é que eu posso usar? Né? O que é que eu posso usar para interpretar o comportamento e as funções neurocognitivas daquela criança? Então, é o montar, é a leitura dirigida, ou a contação de história por figuras, é o brincar se ele é funcional ou não, se a linguagem é funcional ou não, se tem praxia, se tem ecolalia. E a gente vai inventando os nossos instrumentos. Juliana, fiquei curioso. Você, pensando aqui do principal público que você recebe hoje, então, crianças, você falou a partir de 2 anos, você já tem recebido? A partir de 2 anos. Com muita frequência? Tem aumentado bastante. Tem aumentado. A frequência. E as crianças que eu recebo hoje com 8, 9 anos, são aquelas crianças que os pais estavam em negação e chegou um momento que ficou muito gritante e eles tiveram que aceitar. E se tivesse feito intervenções Exatamente. mais cedo, teria é o que eu falo bem melhor, né? Da janela de tempo, né? Eu explico muito para as mães. Olha, não quer dizer que a gente não vai conseguir ganhar habilidades, mas nessa idade já é um pouco mais difícil do que uma criança ali na primeira infância. Então a gente já pode deixar um recado aqui para os pais, né, para as famílias que percebeu que a criança está com um comportamento atípico, né? Procura um profissional. Procura no YouTube, hoje você vê muitas informações de manifestações de comportamento, mas não vá só por YouTube. Procura um profissional, um neuropsicólogo, neuropediatra, né? Exatamente. Para fazer uma avaliação, porque quanto mais cedo as intervenções, melhores os resultados e o prognóstico. Com certeza, com certeza. Assim, às vezes a gente acha que é frescura, que é pantinho, mas a gente precisa ter um olhar mais aguçado, né? A gente tem informações aí o tempo todo. A gente diz que diante de 3 a 5 sinais de atipicidade, a gente já procura uma avaliação. Vamos trazer isso agora para o pessoal que vai nos assistir. 3 sinais. Que dicas você pode trazer desses sinais tanto para o profissional de psicologia? A gente sabe que tem muitos profissionais que ainda tem muitas dúvidas. Você vivencia isso, você dá aula, você forma psicólogos em relação a que sinais, que comportamentos eu observo, mas também os familiares, os pais, né? Sim. O que você poderia trazer já de orientação para eles? Olha, o que eu me deparo muito na clínica é uma procura quando a situação já está gritante, que a gente chama de comportamentos disfuncionais, que muitas vezes essa exacerbação começa a atingir o aprendizado, a aprendizagem, a relação social, as relações interpessoais da criança na escola. Então, muitas vezes a procura vem depois dos 4 anos. Tanto é que antigamente, eu não sei se você lembra, tinha-se uma ideia que não fechava diagnóstico de autismo antes dos 4 anos. Mas era porque é a idade que as pessoas procuravam. Porque chegava na escola, a criança não conseguia se enquadrar, se tentava de todo jeito botar a criança na caixinha, a criança se desorganizava ainda mais e chegava numa situação que alguém tinha que fazer alguma coisa. Até os 4 anos, raramente ia para a escola dentro do ambiente familiar. Exatamente. Todo em torno da criança. E é um ambiente controlado da criança. Tanto é que a criança, quando ela desorganiza, a primeira coisa que ela pede é para ir para casa. Me leve para casa, eu quero ir para casa. A criança que não fala, ela puxa a pessoa para sair daquele lugar. É o comportamento de fuga. Né? Então, a gente fala que o autismo ele dá sinais muito cedo.
né? A gente não pode se prender a um sinal, até porque nós temos os marcos do neurodesenvolvimento. Então, as pessoas também precisam, umas se desenvolvem muito rápido e outras precisam de um tempo a mais. Mas, por exemplo, uma criança de 3 anos que não fala, ela já saiu do marco daquilo que deveria ser típico. Que é considerado aceitável. Né? Aceitável. Para atraso normal. Uma coisa que a gente tem discutido muito é isso, né? Do típico, do atípico. Quem é o típico? Quem é o atípico? Né? Que era o normal e não era nem o anormal, era o doido. Né? Então, hoje a gente fala que atípico é aquela pessoa que tem um padrão de comportamento diferente que pode levar a uma hipótese diagnóstica de um transtorno, certo? Do neurodesenvolvimento. Então, assim, a criança autista, ela pode, quanto maior é o nível de suporte dela, lá na frente, quando a gente fizer o diagnóstico, mais cedo ela começa a demonstrar esses comportamentos disfuncionais, né? Mas é muito comum o atraso de fala, que pode, dentro do contexto do diagnóstico, né, da avaliação neuropsicológica, a gente detectar um transtorno do desenvolvimento da linguagem. Mas aí a gente precisa da ajuda de uma fono. Eu sempre peço ajuda da fono, certo? Eu faço os testes dentro da realidade que a neuropsicologia tem, faço a observação, a interpretação neuropsicológica, mas eu encaminho. Se a criança já não tiver, porque a gente sabe que diante de uma hipótese diagnóstica, a criança pode ser autista, ela já tem que começar as intervenções. Com o psicólogo, com o fono, com o TO. Não é esperar fechar o diagnóstico. Porque às vezes esse diagnóstico vai demorar anos para ser fechado. E a criança está ali, sem ser estimulada. Porque qual é o segredo para transtorno do neurodesenvolvimento? Estimulação. A gente não chama nem tratamento, porque a gente trata doença. Transtorno do neurodesenvolvimento não é doença, então não tem cura. Então a gente intervém para fazer com que esses comportamentos disfuncionais eles sejam reduzidos e a criança possa ganhar novas habilidades. Desenvolver habilidades que vão ser fundamentais. Autonomia para a qualidade de vida. Então, por exemplo, demorar muito para andar, o atraso de fala, o não olhar, não sustentar o olhar. Tem gente que acha que é aquela criança que não olha de jeito nenhum, mas é aquela criança que ela olha e ela... Ou a funcionalidade dos objetos. Isso é um carrinho. E ela gira a rodinha dos carrinhos, ou ela anda com os carrinhos na parede. Mas a gente não é o comportamento isolado que acontece de vez em quando. Esse comportamento precisa ter uma frequência e ele precisa estar associado a outros comportamentos. Andar na ponta dos pés, se assustar muito fácil, não gostar de barulhos estridentes, levar as mãos nos ouvidos. É bem comum, né? Bem comum. Ter colalias, não falar, mas repetir muito a mesma palavra, a mesma frase, cantarolar, tiquezinhos com a boca, aquela criança que tem um olhar periférico, que ela pega o lápis, que ela olha de uma maneira diferente, aquela criança que muitas vezes existe o tabu que diz que criança autista não gosta do toque, mas isso aí é mentira, certo? Tem muita criança autista que gosta de beijo, que gosta de abraço, mas é no tempo deles. O toque com o autista ele vem através do vínculo, né? Esse vínculo precisa ser construído, precisa ser criado. Já passou situações de eu ter crianças autistas, de eu não conseguir encaminhar, ficar fazendo intervenção com ela depois da avaliação, porque ela não aceitava a outra psicóloga, outras psicólogas, entendeu? Pelo vínculo que ela conseguiu construir comigo, mas eu levei 1 ano para ganhar um abraço. Então, são essas coisas. Movimentos repetitivos, estereotipados, hipersensibilidade, cortar o cabelo, cortar as unhas, colocar a cabeça embaixo de chuveiro, alguns tecidos, como jeans, não gostar de lugares apertados, não gostar de elevador, ter medo de escuro, isso é uma coisa comum, mas a criança autista, ela desorganiza. No escuro, ela tem como se fosse um ataque de pânico, uma crise de pânico. Então, às vezes, movimentos estereotipados, como se balançar, como girar, muitas vezes olhando para a ponta dos dedos, né? Buscar sempre o cantinho dela. Não é que ela não interage, ela interage, mas quando ela, sensorialmente, ela está sobrecarregada, ela vai para o cantinho dela, ela se recolhe, né? Então, são essas questões que a gente precisa compreender e entender, né? Aquela criança que quando tá muito barulho, ela chora,
aquele bebê que durante o processo, né, do neurodesenvolvimento, aquele bebê que teve um atraso para sentar, um atraso para engatinhar. E tem crianças que elas se desenvolvem dentro dos marcos, mas mesmo assim elas têm comportamentos e são crianças autistas. Em relação ao TDAH, se confunde muito. Sim. As pessoas não entendem que existem comorbidades. O diagnóstico de um transtorno do neurodesenvolvimento não exclui outro. Por exemplo, a criança recebeu o diagnóstico de autismo. Às vezes chega lá para mim. Olha, o doutor falou que é autista, mas ele quer a avaliação da senhora para confirmar. Eu bato o olho na criança, tem um TDAHzinho aí também. Né? Porque o olhar clínico, você desenvolve, é impossível. É impossível você se livrar disso. Eu fico aqui, ó, eu viajo, eu não vou olhar pro filho de ninguém. Daqui a pouco eu tô olhando pra criança. Não vou olhar, não tem nada a ver com isso. Não é meu paciente. Mas assim... A gente não deixa de ser psicólogo. Exatamente, né? Aconteceu já algumas vezes eu no shopping, a criança desorganizada, fica todo mundo olhando, a mãe fica sabendo. Eu sento no chão com a criança, me aproximo. Se ela deitar, eu deito no chão com ela também, né? É uma forma da gente acolher. Sim. Né? Acolher, porque são muitos tabus ainda, muitas dificuldades. E aí a importância da psicoeducação para a família. Exatamente. Pra saber, não só saber lidar, mas para aprender, inclusive, a enfrentar os seus próprios preconceitos. Exatamente. E assim, hoje a gente tem trabalhado muito, tanto a aceitação da terapia medicamentosa, que tem criança que precisa. Uhum. Me perguntam muito, Ju, toda criança autista toma medicação? Não. Muitas vezes a criança, ela toma medicação porque ela é TDAH, associada ao autismo. Né? Como muita gente sabe, eu tenho um filho de 6 anos e meio que é autista, nível de suporte 1, João Miguel. Ele é TDAH predominantemente hiperativo, daqueles que não para 1 minuto, tem um nível de inflexibilidade cognitiva lá em cima, né? E ele tem altas habilidades em 2 áreas, acadêmicas e intelectual. Então, eu já passei por essa situação, mas ele é autista tão inteligente. Se bota ele no barulho, para você ver o autismo aparecer. E hoje, o João lá atrás, aos 2 anos, quando o diagnóstico dele foi fechado, o João tinha todas as características de uma criança autista. Mas ele tinha uma inquietação que eu enxergava o TDAH, mas os médicos não enxergavam. E eu dizia, mas ele eu vou ter paciência. Vai fazer o boom comportamental que o TDAH faz por volta de 4, 5 anos, né? E eu vou voltar aqui. Vocês vão acrescentar no laudo. Porque eu tinha certeza, eu vi a agitação, que ele tinha uma inquietação, uma falta de paciência, de iniciar as tarefas e não terminar. E isso foi me abrindo os olhos. É a mesma coisa que eu explico para as famílias. Ah, mas eu não quero que meu filho tome remédio controlado, meu filho não é doido. Não tem nada a ver. Aí eu pergunto, quem é doido? Porque se for assim, todo mundo é doido aqui. Eu sou doido, você é doido, você também. Né? A gente precisa começar a levar, abranger, né? O que é ser doido? É ter comportamentos diferentes? Todos nós temos. O seu filho é uma criança atípica, seu filho não é uma criança doente. Ele não está recebendo, não estou dizendo que seu filho é uma doença terminal. A gente sabe que as famílias, principalmente a mãe, ela vivencia o processo do luto ao receber um diagnóstico, porque ela idealiza o filho perfeito. Né? E quando ela se depara com a situação, meu filho não é perfeito, às vezes elas me bombardeiam e perguntam, meu filho vai aprender a ler? O meu filho vai falar? O meu filho vai poder trabalhar? E quando eu morrer, ela vai parar já na morte dela, uma coisa assim de 5 minutos, e eu deixo. Olha, a primeira coisa que você precisa entender é que você não pode tratar o seu filho como uma pessoa doente, porque isso vai adoecer a ele e a você. Ele, antes de ter um diagnóstico de autismo, ele é uma criança. Criança brinca, criança vai ao parquinho, criança socializa, mas dentro das limitações dele, que é aí onde entra muitas vezes a ABA e a TCC nos processos de dessensibilização, né? Criança não gosta de barulho, vamos expondo aos poucos, vamos usar os abafadores. E existia até um preconceito, ainda existe um preconceito com a identificação. Hoje a gente tem a CIPTEA, que é oferecida pelo governo, que é a carteira de identificação da pessoa autista, que é aquela que tem o cordão, né, que vem a identificação. Por que é importante usar aquilo? Aquilo é a gente dizendo à sociedade, essa é uma criança diferente. Se ele fizer algum comportamento, se ele tiver algum comportamento atípico, não estranhe. Ele é uma criança autista. Para a criança não ser rotulada, se a criança se perder e ela não souber, como é que se não se perder, não sabe dizer nada? Porque ele realmente não sabe da informação, mas está lá na identificação dele. Hoje a identidade da pessoa autista ela já vem com um símbolozinho,
aquela fitinha lá em cima, num cantinho. Como é que a família tem recebido o uso de... A psicoeducação entra aí. Uhum. Porque eles têm medo da criança ser rotulada. Eu disse, mas ela vai ser rotulada de qualquer jeito. Vai. Então, ela estando identificada, né, você também está respaldada. E a gente fala muito isso, né, do diagnóstico. Tem vertentes da psicologia que não defendem o diagnóstico, que entendem que é um preconceito, é um rótulo. Mas se não fizer o diagnóstico adequado, bem feito, para saber que tipo de ações precisa ser feito, que tipo de intervenções, você está deixando o sujeito, seja adulto, seja criança, exposto à sociedade, exposto a outras crianças, que crianças são muitas Você está vezes... dando murro em ponta de faca, mano. E está colocando a criança para ela ter preconceitos muito maiores, né? E sem ter um suporte para lidar com aqueles Aí a família não aceita, a criança não se aceita, porque quando o diagnóstico é feito na infância, a criança ela cresce entendendo quem ela é. Uhum. Qual o impacto do autismo na vida dela? Por exemplo, eu tenho o João Miguel. Eu sei o que é um comportamento do autismo, quando ele manifesta. Eu sei o que é hiperatividade, eu sei o que é a birra. Uhum. Eu consigo entender que ele também faz birra, porque ele é uma criança, né? Mas muitas vezes as mães, elas entram nesse desespero e não conseguem raciocinar, né? E eu entendo perfeitamente. Por isso que a gente defende muito, né, que essas mães, que essas famílias, elas sejam acolhidas. Porque quando uma criança, um adolescente recebe um diagnóstico, certo? Que ela é atípica, a família passa a ser atípica. Porque toda a realidade da família muda. Ela para de andar em lugares que ela antes andava, porque tem muito barulho, porque tem muita gente. A comida muda, porque a criança tem seletividade alimentar. Aquilo que... E o diagnóstico é muito importante, Manuel, porque aquilo que antes era frescura, era safadeza, era tratado com tapa, com castigo, passa a ter um sentido. E sabe o que é mais interessante? Que eu comecei a fazer avaliação de adultos por conta dos pais das minhas crianças. Uhum. Porque durante a anamnese o pai dizia assim, poxa, mas eu faço isso também. A minha mãe dizia que eu fazia isso do mesmo jeito. E é como se aquilo fosse um gato para ele, e depois que eu fechava o diagnóstico, o pai ficava assim, fulano, você compreendeu? Sim, eu compreendi. Mas por quê? Porque ele estava vencendo o processo de aceitação dele. Aí coisa de 15, 20 dias, é certo. Chega o pai. Ou manda mensagem para mim, eu chego lá na clínica. Querendo falar com Ju, você. eu posso falar com você? Pode, vem ali e tal, assim, assim. Eu acho que eu sou autista também. A partir da avaliação do fulano, eu percebi. E por isso que eu não sabia lidar com ele. Porque ele também tem a mesma impaciência, ele tem a mesma inflexibilidade. E ainda tem outro ponto, né? O histórico social da aprendizagem, de como os pais... Olha, a gente está falando de pais agora. Se são pais agora, vamos pensar em 30 anos... Há 30 anos, como os pais dele lidaram com aquilo, que a gente tinha muito menos informação. Claro! E aí era birra, era falta de pisa, é falta de impulso dos pais. A mãe que não sabe a mãe que educar. não sabe educar. E assim, são N questões. E eu vivenciei esse processo de diagnóstico, até comentei com você, não foi? Já na vida adulta, porque eu sempre me compreendi, eu sempre me entendi como uma pessoa diferente. Eu não sabia em quê, sabia que eu era. Né? E tentei na adolescência me encaixar em grupos, a seguir padrões, mas aquilo não era para mim. Simplesmente eu não conseguia. Porque a galera faz isso de maneira tão normal e eu não consigo fazer. Né? Então, coisas assim que... Só que o que é que acontece? O diagnóstico... Hoje em dia, as pesquisas falam que o diagnóstico de autismo mais difícil de ser feito é em mulheres adultas e esclarecidas. Porque a gente desenvolve estratégias de masking, de mascaramento. A gente mascara o autismo. A gente vai criando estratégias. A vida vai pedindo, a sociedade vai sufocando a gente e a gente vai mascarando para tentar se enquadrar. Né? Então, eu recebi primeiramente o meu diagnóstico de altas habilidades. Não fecharam para autismo. E quando eu fui fazer avaliação do autismo, pela CID-10 eu não me encaixava em algumas coisas. Já na CID-11, eu não tinha dúvida nenhuma que eu era autista de nível de suporte 1, né? Então, a gente entende também a carga genética hereditária, mas assim, eu me compreendia, né? E eu passei a me enxergar enquanto uma pessoa autista, enquanto uma pessoa atípica, né? Mas as pessoas ainda olham para mim e dizem assim, tu é o quê? Autista. Oxe, como assim?
Porque qual é o maior tabu? Todas as pessoas fazem o link de todos os transtornos do neurodesenvolvimento com questões de inteligência, com déficit cognitivo. É como se fosse entrelaçado. É como se a pessoa não tivesse capacidade de fazer nada. Por isso que vem daí o termo capacitismo. Né? Você não pode, você não consegue, você não é capaz de fazer isso porque você tem um diagnóstico. E a gente sabe que o diagnóstico muitas vezes é só a resposta. Para mim, no meu caso, foi só a resposta para aquilo que eu já sabia. Foi um nome. E aquilo que você já sabia lidar há muitos anos. Exatamente. Então, assim, é a mesma coisa para uma criança. Se ela cresce e é educada num ambiente onde as pessoas compreendem que ela tem limitações, mas ao mesmo tempo ela é estimulada, a resposta disso lá na frente, né? No tempo que eu era criança, não se tinha essa ideia, não sabia, não se falava de autismo. Eu sabia o que era autismo. Eu só era uma criança muito inteligente e que tinha comportamentos diferentes, né? Então eu não culpo a minha mãe, sim, né? Por isso, mas ela entendia justamente, e dentro das possibilidades do que ela tinha, ela tentava me inserir. Seria no balé, seria no teatro, porque eu precisava estar ocupada, né? Eu buscava estímulos o tempo todo. Tanto é que eu tava brincando essa semana com um colega psicólogo, com o Paulo Nascimento, tava brincando com o Paulo essa semana. Paulo, a minha mãe, ela inventou a escola de tempo integral. Aí eles, que conversa? Eu disse, não existia escola de tempo integral quando eu tinha 7, 8 anos. E ninguém me aguentava em casa. Porque eu queria estar fazendo alguma coisa, eu reinava, eu queria escrever, eu pedia para brincar de escola, mas eu não queria alunos crianças, eu queria alunos adultos. João Miguel faz a mesma coisa. Minha mãe deu aula para boneca, eu não gosto de boneca. Então, a minha mãe teve a brilhante ideia de me matricular um horário na escola particular e um horário na pública. Foi a solução que ela encontrou para me manter. Entendeu? Por exemplo, a minha mãe chegava a última aula de matemática. Ela já ia para a biblioteca, porque ela sabia que eu estava lá. Porque eu sempre tive hiperfocos em livros, em coisas de papelaria, em organização rígida com as coisas. Então, eu sempre tive o meu padrão comportamental, mas de muitas formas eu cresci em um lugar onde eu fui totalmente estimulada. Então, é aquela história. Sempre a realidade. Exatamente. Né? E é por isso tão importante a psicoeducação. Por isso que hoje muitos municípios, muitas escolas estão investindo também em formações para os professores. Porque professores nós temos muitos, educadores nós temos poucos. E um ponto importante a gente vê a importância, primeiro, de quanto mais informação, conhecimento eu tenho sobre o que está acontecendo sobre mim, melhor eu vou lidar com aquilo. Né? Exatamente. Mais fácil eu vou entender os meus limites e a importância da psicoeducação. Isso. Mais fácil eu vou compreender como lidar com a pessoa que tem algum sintoma, alguma característica parecida. Sim. Também. E independente disso, respeitar os limites dos outros. Né? Eu tive uma discussão uma vez, até recente, com o pai de um paciente meu, um adolescente, que ele tem 13 anos hoje, mas ele sempre demonstrou características atípicas, mas é uma família muito tradicionalista, a mãe tinha medo de procurar porque o pai não aceitava, aquela coisa toda. Sei que ficou tão gritante que o menino parou de ir para a escola, ele tem uma dificuldade de socialização, ele é nível de esporte 1, mas migrando para um 2, por conta da dificuldade de relações interpessoais, a ponto dele não querer mais sair de casa, porque ele ficou sem estudar e simplesmente deixaram. Não se elaborou estratégias para isso. E ele tem uma seletividade alimentar absurda, porque isso também não foi trabalhado. Ele não passou por nenhuma estratégia de adaptação. Ele só cresceu. E ele gosta muito de arroz branco com calabresa. Mas a calabresa precisa ser da fininha, cortada, arrumadinha na panela. O João Miguel também come dessa forma. E a comida não se mistura no prato. E o que é que acontece? O pai foi comer, pegou a colher do arroz, botou o arroz e pegou a mesma colher e botou na calabresa. Mas, gente, não faça isso perto de uma pessoa autista. Porque isso acaba, a gente não come mais, né? Aí, quando o menino foi comer, tinha um caroço de arroz dentro da panela de calabresa. E ele disse que não ia comer, ele desorganizou, ele sentou no chão da cozinha, ele chorou, ele gritou. E o pai disse, você vai sentar e você vai comer a pulso, que isso é frescura. E a mãe me contou.
E o adolescente me contou também. Aí eu chamei o pai na minha sala, pedi pra mãe, pra criança, e eu disse, eu queria saber de você o que é que tá acontecendo. Porque nós temos um diagnóstico. Ele está fazendo intervenção. Você está aqui, nem que seja de motorista, né? Ele faz uso de medicação, porque ele desenvolveu um transtorno de ansiedade. Esse é um adolescente. Um adolescente, 13 anos. Eu quero ouvir de você o que foi que aconteceu hoje. Aí ele repetiu na minha frente que era frescura. Aí eu disse, qual a comida que você tem pavor, nojo? Aí ele disse, buchada. Eu disse, semana que vem eu vou trazer uma panela de buchada e eu vou enfiar na sua goela abaixo pra você ver se é bom. O que você tá fazendo com seu filho é violência. Ele não come porque ele não consegue. Mas ainda há muito isso dentro da própria família. Às vezes da mãe querer proteger e o pai, não, é falta de um castigo, é falta disso, agora tudo é esse autismo, tudo é porque esse menino é autista. Ah, vai ter uma viagem da família. A criança diz, eu não quero ir porque vai ter muita gente. Ah, oxe, mas é o povo tudo conhecido, que você conhece. Ou a criança está trancada no quarto, vai lá, arracha a criança. Não é que você precisa deixar a criança lá, mas existem estratégias para fazer ela sair de lá. Então, são coisas que a gente precisa falar, precisa conversar, principalmente hoje falando da questão das escolas, a necessidade, porque o número é crescente e vai crescer ainda mais, né? E a sociedade, nós ainda não estamos prontos para isso. Não estamos. Juliana, a gente está chegando ao fim desse nosso bate-papo. Eu queria aproveitar esses 5 minutinhos para você passar algum recado, principalmente do tema que a gente falou agora no final, do autismo, mas também um pouquinho para a família, mas também pensando um recado para quem quer, como profissional, começar a estudar, aprender mais sobre isso também. Queria que você fechasse o nosso podcast com esse recadinho. Para as famílias é aquela coisa, a negação não adianta. Está ali, vai permanecer. E ninguém pede para ter um filho atípico e nem a criança pede para nascer atípica. Precisa haver uma compreensão, precisa haver uma empatia. Busquem ajuda, busquem profissionais. A gente sabe que a realidade do SUS é difícil, mas procurem, né? Conversem com a escola, não simplesmente ignorem que aquilo existe, porque não vai resolver. É tampar o sol com a peneira. Vai agravar. Aquela criança, aquele adolescente, ele precisa da família, né? Não adianta ter terapia todo dia e a família não participar. A família não seguir o que é para ser seguido em casa, né? Então, a primeira e grande rede de apoio é a família. Então, quando há essa compreensão é muito importante, né? Então, é trazer a família para perto, é pedir essa compreensão, é pedir que procurem ajuda, que não esperem tanto por medo, por vergonha, por N situações. Ali é uma vida, é uma pessoa, né? Que você julga porque não fala, não sofre, a criança quer se comunicar, mas ela não consegue, né? E ter essa empatia, esse respeito pelas limitações, que com estimulação a gente vê que há uma transformação gigantesca, quantos ganhos podem haver, e mesmo que os ganhos sejam mínimos, para a gente que cuida e para a família que entende, eles são gigantescos. E para os profissionais que venham, porque nós precisamos muito de profissionais nessa área, nós não temos. A gente tem escassez tanto de neuropsicólogo, que faça avaliação nessa área, como a gente tem escassez de fono, a gente tem escassez de TO. Eu estou com um DS no interior, nas 2 cidades que eu estou à frente dos serviços, porque a gente não tem quem contratar. Porque, assim, quem sai vai para a clínica, porque teoricamente é mais vantajoso, né? Mas hoje até o serviço público está entendendo que tem que pagar melhor para ter esses profissionais. Então, para os profissionais, é estudo, é uma busca. E eu digo muito, Manuel, você precisa se identificar com essa demanda. Tem muita gente que está atendendo crianças atípicas pelo dinheiro, porque é uma demanda crescente. Uma mãe e um pai desesperado, se você pedir 5 mil, ele vai arrumar. Mas se você não se identificar, se você não fizer aquilo com amor, não vai prosperar. Vai ser um fardo para você, para a criança e para a família. E eu costumo dizer que nós somos profissionais autônomos. Nós só temos o nosso nome. Então, para os meus colegas aí que estão assistindo, para os estudantes, quem são vocês? O que é que vocês querem que as pessoas falem sobre vocês? Não você, pessoa, apesar de que eu acho que está entrelaçado. Para mim, não tem como um péssimo ser humano ser um bom profissional. Para mim, um péssimo ser humano ele vai ser um péssimo profissional, né? Porque é uma questão de amadurecimento,
né? Então, a gente precisa estudar, a gente precisa se dedicar, mas é uma área crescente, é uma área que precisa de profissionais capacitados, e tem muita gente trabalhando na área que não está capacitado. Então, a demanda fica voando, fica perdida, sai de um profissional, vai para outro, vai para outro, vai para outro, vai para outro, né? A realidade dos planos de saúde nem precisa falar, né? Porque está cada dia mais difícil, mas, assim, é muito esse se encontrar, o que é que eu quero fazer, né? Para minha vida. Eu fui vivenciando o meu amadurecimento pessoal, profissional, e fui me encontrando. Hoje, se você me perguntar, Juliana, você se imagina fazendo outra coisa? Não. Mas eu cheguei aonde eu queria, que era lecionar. Eu também queria muito ser uma educadora, lecionar. Família, tá na família. Tá no sangue, tá no sangue, dizem isso. Inclusive, tinha uma professora assistindo uma formação minha, ela disse, parece que eu tô vendo a tua mãe falando. Então, mas eu queria lecionar como formadora, porque o poder, as pessoas não têm noção do poder que nós temos, Sim. de tocar vidas, a gente toca, e tem que ser um toque muito cuidadoso, e a gente, a partir desse toque, a gente transforma as pessoas, a gente dá o acolhimento para que ela se sinta tocada e tenha, né, a segurança de saber que ela precisa de uma transformação. Então, se a gente não se identifica, tá me fazendo mal, eu tô fazendo mal pro outro. Então, a pior coisa do mundo é um profissional mal resolvido. Então, se você quer trabalhar com crianças atípicas, com famílias atípicas, é uma jornada árdua, é uma jornada difícil, mas para mim é extremamente gratificante. Cada abraço, cada eu amo você, tia, cada expressão, cada boneca cabeçuda que eles desenham e dizem que sou eu. Eu sei que eu estou deixando a minha marca ali. E não é algo egóico. Eu estou ajudando uma pessoa a conseguir ter autonomia e qualidade de vida. Estou fazendo algo pelo mundo. Eu nunca tive a ideia que eu quero mudar o mundo. Mas se eu conseguir fazer um pouquinho aqui, um pouquinho ali, um pouquinho aqui, a gente consegue formar uma rede de apoio. Por isso que hoje eu sou um ativista da área. Já me perguntaram se eu não tivesse o João, se eu seria ativista, se eu seria do mesmo jeito. Porque quando eu vou lá para cima, falar no púlpito, vou para a plenária da Câmara, vou para as formações, vou para as palestras, eu estou falando do meu filho, mas eu estou falando muito mais do filho dos outros. Que muitas vezes eu passo mais o dia com os filhos das outras pessoas do que propriamente com o meu. Então é isso, dediquem-se, seja o que vocês escolham fazer, né? O estado da gente tem uma carência de neuropsicólogos, né? É um serviço que os planos de saúde praticamente não estão mais cobrindo, né? Não existe praticamente pelo SUS, mas é um campo em abrangência, né? E a gente, enquanto psicólogo, a gente pode fazer muitas coisas. A gente pode se reinventar todo santo dia. Então, essa é a mensagem que eu queria deixar aqui. Realmente façam aquilo que se sentem bem. Porque nós lidamos com pessoas. E quando a gente não está bem, a gente vai acabar em algum momento... Vai impactar na vida das outras pessoas. E as outras pessoas não têm nada a ver com isso. Obrigada. Juliana, obrigado por aceitar o convite. Nós já vou deixar aqui um pré-convite para a gente vir falar mais do TDAH. A gente sabe que também é uma demanda muito crescente. Nós também estamos tendo uma demanda crescente de toque, muito grande. Podemos combinar para fazer um podcast sobre os dois. Até porque eles estão bem juntinhos. Bem conectados, né? Agradeço, espero que você que está assistindo, vai assistir depois do nosso podcast, tenha aproveitado muito da sabedoria, da experiência, mas principalmente desse carisma que é a Juliana, uma grande amiga, uma grande profissional. E fique antenado no nosso canal, ative o sininho, ajuda a gente a chegar aos 20 mil inscritos. A gente vai estar sempre trazendo mais novidades aqui para você. Grande abraço, tchau, tchau. Tchau. Juliana, mais uma vez, Obrigada. Obrigado. Tchau, tchau.